É o centro histórico de Manaus, isso? Começou isso aqui, ó. Centro histórico, né? Isso. Já começou isso aqui, ó. Já tá nele. Esse rosa aí é o teatro. É, teatro. Aparece de longe aquele negócio que tem em cima lá. Parece lá de longe. Essa é a praça. Que praça é essa? Praça da Matriz. Não, o Largo São Sebastião. Essa praça é... Largo São Sebastião. Deixa eu só terminar aqui. Centro Histórico de Manaus. Largo São Sebastião. Esse é o Largo São Sebastião, ó. Aí tá aparelho aí que nós aceleramos aí por dentro de Manaus aí, ó. Aí, condutor, dá um alô aí pros seguidores do Gaúcho Severi. Show! Condutor aí que tá me trazendo aí passear aí em Manaus, ó. Vamos entrar aí, visitar aí, ver se tá liberado para visitação aí, ó, no Teatro Amazonas. Prédio bonito na volta aqui, ó, centro histórico aqui de Manaus, ó. Prédio bonito na volta, ali tem os prédios antigos, todos reformadinhos, ó. É nós. Vamos juntos? Vamos juntos com o Gaúcho de Severi? Aí. Vamos juntos com o Gaúcho de Severi visitar aí o Teatro Manaus, Amazônia? Partiu? É nós? Tamo junto?
primeiro deles, o que a gente consegue visualizar na maior parte, se chama Fim da Monarquia, para representar também o período de transição do país passado. Então ele tem o brasão da família real sendo coberto por uma cortina de palco, dando a ideia de finalização desse ciclo aqui no Brasil. Acima dele, a parte azulzinha é um outro pano de boca original, ele se chama Encontro das Águas. Tem o desenho do Encontro das Águas do Rio Negro e do Solimões, por isso o nome. E, seguindo mais um pouquinho, além do palco, a gente tem aqui duas iniciais, que é IA, de tambaqui assado, brincadeira, é de Teatro Amazonas. E na parte interna do arco, a gente tem um nome aqui, ó, Eduardo Ribeiro. A gente tem uma foto do Eduardo Ribeiro ali do ladinho. Ele era governador do estado do Amazonas durante a inauguração do teatro. E, além disso, ele era engenheiro e foi a pessoa responsável pelo projeto da cúpula. Que é uma coisa que a gente tem colorido do lado de fora do telhado. A cúpula, ela foi feita na Bélgica, trazida a navio aqui para Manaus. A gente tem até uma foto da estrutura dela ali no texto para vocês olharem daqui a pouco. E ela tem 36 mil telhas e escamas. Essas escamas estão presentes bem aqui. A gente consegue ver que elas têm as cores da bandeira do Brasil para trazer uma parte de brasilidade aqui para o Teatro Amazonas, porque muitos dos elementos foram importados, trazidos de fora. E o Eduardo Ribeiro ele queria trazer um pouco do Brasil para cá, então ele decidiu representar as cores da bandeira do Brasil na cúpula. Aí aqui a gente também consegue ver os artistas responsáveis pela decoração, pinturas, panos de boca do Teatro Amazonas e a pintura do teto. A pintura do teto, como eu respondi para uma moça anteriormente, vai representar os elementos que compõem a ópera, a dança, a música e a tragédia. E nós temos uma homenagem para o pai da ópera brasileira nessa pintura. Bem centralizado, a gente consegue ver o busto dele. Ele é o Antônio Carlos Gomes, considerado o pai da ópera brasileira e o autor da ópera O Guarani, que seria a primeira ópera a ser apresentada aqui no Teatro Amazonas. Porém, infelizmente, ele acabou falecendo alguns meses antes dessa apresentação e a pintura virou uma grande homenagem para ele. Então a gente vai ver o busto dele distribuído também por outros cômodos aqui no teatro. Para finalizar, trazendo de volta a Helena Paris dos Trópicos, a gente tem o desenho das bases da Torre Eiffel. Então, quando a gente está no salão de espetáculos e olha para cima, como se a gente estivesse embaixo da torre. Certo? Vocês têm alguma dúvida? Não? Então a gente pode continuar, pessoal. A gente volta ao corredor, por favor. Clara, a gente acredita aqui para representar o encontro das águas do Rio Negro e do Rio Solimões. A madeira mais escura se chama acapu e a mais clara, pau amarelo. Agora, atrás de mim, a gente tem o famoso espelho da verdade. Esse espelho tem um mito, dizendo que ele só mostra reflexo de pessoas bonitas, então se você não se viu, sinto muito, você foi reprovado pelo espelho da verdade. Mas brincadeiras à parte, a gente acredita que esse espelho seja uma réplica de um espelho de cristal. Os espelhos de cristal eles são muito conhecidos por terem uma baixa distorção da tua imagem. Então, quando você se olha aqui, você se vê sem distorção nenhuma. Então, eu sou verdadeiro eu, por isso, o nome espelho da verdade. Agora, aqui na frente, atrás de vocês, a gente tem um conjunto de cadeiras também originais. Eu peço que vocês tenham cuidado com elas, tá bom? Elas são chamadas cadeiras namoradeiras. O nome ele já é bem sugestivo. E essas cadeiras elas funcionavam ali pro noivado, pro casamento daquela época. Era mal visto que o casal ficasse no mesmo cômodo junto antes do casamento. Então, como que funcionava até a seleção do noivo? A moça que estava na idade de se casar, ela se sentava numa ponta, o pretendente dela se sentava na outra, e a família da moça que estava na idade de se casar se sentava sempre no centro. Assim, eles conseguiam monitorar melhor o comportamento dos dois, e essas cadeiras elas ficavam em frente ao espelho. Agora tem um segredo. Quem sentava no meio via o reflexo de todo mundo. Porém, o casal que se sentava sempre na ponta não via o reflexo deles mesmos. Mas, por exemplo, a moça sentada numa ponta, ela só conseguia ver o reflexo do rapaz do outro lado. E o rapaz, a mesma coisa, ele não via o reflexo dele, mas ele conseguia ver o reflexo da moça. Eles eram proibidos de se olhar diretamente, então como que eles faziam para flertar? Eles sempre utilizavam o espelho, já que eles sempre conseguiam ter acesso à visão do outro. Então eles acenavam, mandavam beijinhos, e o namoro funcionava assim até o dia do casamento, bem parecido com o relacionamento atual, né, gente? Agora a gente vai seguir para o Salão Nobre, que tem uma regrinha exclusiva, que é pisar somente no tapete vermelho. Ele é um dos únicos salões originais aqui do Teatro Amazonas, e por isso a gente toma esse cuidado. Podem entrar tanto por aqui quanto pelo outro lado, fiquem à vontade. Incluindo o piso, que tem 12 mil peças de madeira, são 4 tipos diferentes, bolo, móvel, carvalho e mangueira. E o piso foi feito como se fosse um gigante quebra-cabeças, utilizando a técnica da margitaria. O que significa que todas as peças foram encaixadas uma por uma, então não tem nenhum tipo de prego e nem de cola nesse piso. As paredes são repletas de tapeçarias, representando ali as cenas do interior da floresta amazônica. A gente consegue ver a mão pintada, ela está caçando uma capivara, tem uma capivara embutida na pintura. A gente consegue ver os barquinhos de pescadores. E aqui uma pintura da ópera Guarani, que era para ser a primeira ópera a ser apresentada no teatro. E a gente consegue presenciar os dois artistas principais, os personagens principais. O Peri, que era indígena, e a Ceci, que era filha de Barão da Borracha português. Eles tinham um namoro proibido, certo? Agora, a gente tem também várias colunas com a cor marrom, representando ali o tronco das árvores da floresta amazônica. A parte do próximo pavimento eram onde os músicos tocavam durante os bailes que aconteciam aqui nesse salão, nos intervalos das apresentações do salão de espetáculos.
Esse salão, ele era um salão VIP, digamos assim, e só os barões da borracha tinham acesso, que eram as pessoas que compravam os camarotes. Só eles podiam ir para esse salão. Então aqui eles negociavam, tomavam vinho, fumavam e coisas típicas daquela época. Então o mezanino ele tem também alguns detalhes nos arcos folhados a ouro, a mesma coisa ao redor da pintura do teto. E a pintura do teto se chama Glorificação das Belas Artes da Amazônia. Ela está aí para representar a chegada dessas artes europeias aqui na região. Então a gente vai encontrar várias musas das artes e uma personagem principal que é a deusa Vitória de vestido amarelo com a estrela na testa. Ela foi pintada por Domenico De Angelis utilizando a técnica da perspectiva, onde quando você olha para o rosto da deusa e se movimenta, você sempre vai ter a impressão de que ela está te seguindo com o rosto. Quem quiser testar a curiosidade dessa técnica, pode ficar à vontade agora sim para avançar para a varanda, tá certo? Qualquer dúvida estou à disposição. Agora aqui nesse corredor a gente consegue ver uma maquete do Teatro Amazonas, feita pela Lego da Dinamarca. Ela foi trazida para a filial da Lego aqui de Manaus, mas essa filial acabou falindo, outra empresa comprou e decidiu então presentear o teatro com essa maquete. A gente tem uma grande diferença entre essa maquete e o teatro atualmente. Alguém consegue me dizer? Exatamente. Então essa maquete ela foi feita ali nos anos 70. Então naquele período o teatro ele tinha essa coloração cinza azulado e foi a coloração utilizada para essa maquete. Mas nos anos 90 eles decidiram fazer então pesquisas para descobrir qual seria realmente a cor original, porque passou tanto tempo com essa cor cinza azulada que eles acabaram perdendo registros e não sabiam mais qual era realmente a cor original. Então eles fizeram pesquisas e descobriram que a cor original é o rosa que a gente usa atualmente, que se chama rosa imperial, ok? Essa maquete ela tem 30.000 pecinhas de Lego. Agora vocês podem ficar à vontade para conhecer os camarotes. Eu peço que ao entrar e ao sair vocês mantenham as portas fechadas por conta do ar-condicionado, tá bom? Fiquem à vontade.
Com vocês então esse vídeo aqui da visitação no Teatro Amazonas. Foi uma top da visitação, hein? O que vocês acharam aí, ó, do teatrão aí, ó? Muito top. Muito produtiva essa visita. Não tinha feito a imagem de tão longe assim ainda dele, pelo lado de fora. Mas tá aí, ó, tudo que a gente visitou lá dentro, né, falando sobre... não lembro agora o nome daquela parte de cima lá. Mas tudo que falaram lá na visitação, a gente tá vendo aqui pelo lado externo agora, ó. Top de visitação, hein? Quanta cultura. Como as coisas mudam no decorrer do tempo. Isso leva a nós, aqui ao Largo Santo Antônio, ó, em frente ao teatro. Uma visitação assim, na história, leva a nós a refletir de como as coisas mudam. As coisas vão mudando no decorrer do tempo. Não vê isso aí, ó? No tempo dos barões, ali tem ouro, por tudo tem ouro ali dentro. E como leva a gente a essa reflexão do tempo dos barões, tempo da borracha, tempo das seringueiras, tempo do ouro, como tinha dinheiro sobrando, ó. Esse é o centro histórico. Isso é o que os barões viviam, caminhavam por aqui, ó. E certamente só a graudagem que morava aqui perto, ou tinha comércio aqui perto. Esse é o centro histórico de Manaus. Então, Largo Santo Antônio, aqui, ó, essa praça. Então, o que acontece? Uma visitação como essa aí que nós fizemos, nos leva à reflexão do tempo que se rasgavam dinheiro. E muitos se escravizavam, possivelmente no tempo dos escravos também. Então, que top de viagem por dentro do Teatro Amazônia. Tamo juntos. Deus no comando sempre.